der certo, eu vou adorar, mas me espero, mesmo assim vou te exaltar, pois a minha fé está firmada, não o que podes fazer, mas aquilo que tu és sempre serás e vai permanecer. E perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Pois não somos nada, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita, tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova, tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro guia, tu és o Deus dessa igreja, e ninguém mexe com quem é teu, tu és o Deus do universo, e eu não sou, tu és. Eu faço, tu fazes, eu fraco, tu forte, és tudo, sou nada, és como somos para, és o segredo da igreja, vence as batalhas, és general de guerra, o rei que sempre terra, o poder maior que comanda essa terra, és glorioso, és majestoso, maravilhoso. Irmãos, a paz do Senhor, é com prazer que mais uma vez falamos a vocês aqui da Assembleia de Deus, Congregação de Vila Independência, igreja essa que é pastoreada pelo pastor Pedro Barbosa. Essa igreja também faz parte do Ministério de Madureira em Piracicaba, cujo presidente é o pastor Dilma dos Santos. Irmãos, na noite de hoje, vamos trazer uma palavra para você, para a sua família, para o seu coração, que é baseada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5 e verso 7. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura. Mas tu, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, apóstolo Paulo escreve a Timóteo nessa sua segunda carta, dirigida a este obreiro fiel, e Paulo, de maneira resumida, fala um pouco das características da sua vida, da sua história como cristão, da sua vida aqui na terra. Paulo, ele nos revela, escrevendo ali de Roma, em uma das suas prisões, ele nos revela as 3 características da sua vida, do seu ministério. Ele fala assim: combati o bom combate. Ele deixa passar e deixa para nós essa mensagem. O combate, eu amo o que eu faço. O combate que eu combati, ou seja, a obra que eu me propus a fazer, que eu fui chamado para fazer, ela foi boa, eu amo essa obra. Mas ele fala assim que combateu, o combate foi bom, mas ele combateu, não foi fácil, foi árduo, foi sofrido, ele precisou lutar. E não foi uma coisa simplesmente que aconteceu, ele precisou exercer força sobre isso. E no final ele diz assim, acabei minha carreira e guardei a fé. Ele completou aquilo que ele foi chamado para fazer. E Paulo então nos revela aí, nos dá um grande exemplo e nos faz pensar sobre propósito. Este era o propósito da vida do Paulo. Este era o propósito da vida do apóstolo Paulo. E ele nos faz pensar, vendo aqui que ele gostava do que fazia, fez, completou a sua obra, nos faz pensar sobre os propósitos das nossas vidas. Qual o propósito das nossas vidas? Todos, de fato, todos nós, todo ser humano, ele tem um propósito em comum. Ele foi criado com um propósito em comum, que é louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Todo ser humano. Contudo, apesar desse propósito que nós fomos criados, para o qual nós fomos criados, o pecado que entrou ali por Adão, muitas vezes nos fez perder esse propósito, nos fez perder o foco pelo qual nós fomos criados. Ele distorceu o foco principal. E a partir daí, muitos seres humanos, muitos homens e muitas mulheres deixaram a sua vida sendo guiadas para outros destinos, por um outro motivo, para um outro propósito. E daí, só que tem um ponto: Deus não deixou por isso. Deus não deixou o homem perdido se perder para sempre. Ele enviou o seu filho, e a partir do momento que ele enviou o seu filho, todos aqueles que creram no seu filho, agora foram resgatados. Eles estavam presos, todos aqueles que estavam presos num outro caminho, num outro propósito, agora foram resgatados para que possam seguir o caminho que é o louvor da glória de Deus. E esse é um propósito em comum. Contudo, também temos um propósito específico para cada um. Temos um propósito final, que é o louvor da glória de Deus, mas durante esse caminho temos propósitos, durante a nossa vida aqui temos propósitos específicos. Cada um tem um propósito específico. O Espírito é o mesmo, já dizia Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, mas temos diferentes dons. E de fato, nós precisamos encontrar e reconhecer o propósito para o qual nós fomos criados. De fato, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se você está aqui ouvindo essa palavra, se você está aí na sua casa, no seu sofá, ouvindo essa palavra, estendido, você consegue respirar, e você por acaso ainda não esteja na linha, no caminho do seu propósito específico, ainda é tempo, a vida. Você tem esperança. Tem esperança de você voltar ao caminho do seu propósito. Mas é preciso identificar, como eu falei para você. E talvez o ponto não seja identificar, porque no fundo do seu coração você já sabe qual é o seu propósito. Você já observou as habilidades específicas que você já tem. Muitas vezes você tocou numa pessoa falando algo ou fazendo algo, ou você foi útil para algo, alegrou o coração de alguém.
Você percebeu que você é bom em ouvir, você é uma pessoa boa em consolar, você é uma pessoa boa em ajudar. Você sabe, na realidade você sabe, no fundo, qual é o seu propósito. O problema é que não basta somente reconhecer o nosso propósito, nós precisamos exercer o nosso propósito. Eu preciso exercer o propósito específico para o qual eu fui criado, e você precisa exercer o seu propósito. Nós não podemos deixar que a missão da nossa vida, que ela seja perdida. Porque cumprir a missão das nossas vidas, cumprir a missão da minha vida e você cumprir a missão da sua vida é o que nos sustenta. À medida que eu estou no caminho que Deus me criou para estar, isso me dá paz, me dá alegria, isso me faz levantar toda manhã, me aproxima da personalidade de Cristo. Certa vez, os discípulos, quando questionaram Jesus se ele não queria comer, logo após o momento que ele estava conversando com a samaritana, ele falou assim: não, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E de fato, a comida minha, a comida sua, a nossa comida é fazer a vontade daquele que nos enviou. Estar dentro da linha do propósito para o qual nós fomos chamados nos dá paz, nos dá segurança, nos dá alegria, nos sustenta de pés. Eu preciso entender, eu e você, nós precisamos entender que toda vez que nós estamos no caminho para Deus, toda vez que nós estamos no caminho que Deus fez para nós, que Deus quer para nós, sempre vão surgir coisas para nos atrapalhar. Sempre vão surgir coisas para nos tirar do nosso foco, mas nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a missão pela qual nós fomos chamados. Não podemos fazer isso. Vocês podem perceber que durante esse momento, o momento que nós identificamos o nosso chamado, o nosso propósito, surgem amores. Amores não falam somente de pessoas, mas amores a coisas do mundo, a coisas que não têm sentido, a coisas que não vai fazer você cumprir o seu propósito. Surgem chamados, surgem promessas, que muitas vezes propósitos paralelos, que não é aquele para o qual você foi chamado. Não adianta, meu querido, não adianta se você foi chamado para colocar os pregos de uma casa, acertar os pregos da construção do telhado, e você de repente vai àquela construção e diz assim: não, eu vou pintar a calçada. Você decide por você mesmo abandonar para o que você foi chamado, você vai pintar a calçada por você mesmo. E nesse momento, você, depois de completar a obra na calçada, você pintou a calçada, pode até estar bonita, mas a casa caiu. Por quê? Porque você foi chamado para pregar os pregos. Não adianta eu querer substituir aquilo para o que eu fui chamado por coisas outras, coisas que me dão prazer, mas não é o meu propósito principal. Porque o ponto é que quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, alguém sofre. Quando eu saio do meu propósito, eu perco a minha paz e provavelmente alguém também irá sofrer. É preciso cada um faça o que tem que fazer. O pai precisa ser pai. O pai já teve o tempo de ser filho. Existe um tempo, existe um momento e existe um lugar para todas as coisas. Não adianta nós queremos misturar, não adianta nós queremos exercer uma posição que não é nossa ou deixar outras pessoas exercer aquilo que nós temos que fazer. O líder, ele precisa liderar. Se o líder passa a liderança do seu grupo, do seu conjunto, ou qualquer outra coisa que ele esteja liderando para outra pessoa, pode ser que ele descanse momentaneamente, mas o seu grupo, o seu conjunto, ou seja, as pessoas que ele está liderando vão sofrer, porque ele foi chamado, ele foi designado, ele foi escolhido para cumprir aquele propósito específico. Ele não pode passar para outra pessoa. De fato, a mesma coisa se eu fui chamado para pregar, não adianta eu substituir a pregação por historinhas engraçadas ou histórias que venham acalentar o coração, o ego humano.
O Evangelho muitas vezes ele conforta, mas muitas vezes também ele confronta. E eu preciso entender que cada coisa acontece no seu tempo e eu preciso estar subordinado à vontade de Deus. Eu preciso fazer aquilo, mas uma vez repito, para o que eu fui chamado. Eu não posso deixar o meu chamado de lado, eu não posso deixar o meu chamado esquecido, eu não posso corromper a missão que me foi dada. Sabemos que não vai ser fácil, e não é fácil. Sabemos que o inimigo vai se levantar, que pessoas vão se levantar. Já se diz, árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. Então, se você está frutificando, alguém vai tirar pedra em você, alguém vai te criticar, alguém vai tentar te entristecer. Mas a verdade é essa: Cristo nunca prometeu para mim e para você que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele disse que não nos deixaria sós. De fato, Ele enviou o Consolador que está em mim, que está em você. Eu não posso perder, eu não posso desanimar. Eu não posso deixar que as pessoas acabem me fazendo parar. Eu não posso olhar o outro que está parando e desanimar. Não, eu tenho um propósito. Eu fui chamado para algo específico. Muitas vezes nos abatemos, sim. Muitas vezes podemos até parecer um pouco desanimados, como diz Paulo. Mas dentro de nós há um Espírito que nos renova, há um Espírito que te renova. É preciso persistir, é preciso continuar. Lembre de Neemias. Neemias ali estava reedificando os muros de Jerusalém. E de repente houve um convite bonito, um convite até atraente, mas Neemias falou: estou a fazer uma grande obra. Não tenho tempo, parafraseando, não tenho tempo para outras coisas. Eu tenho uma obra para fazer. Eu preciso continuar na minha obra. Eu preciso continuar no caminho do meu propósito. Eu não posso deixar, eu não posso desanimar. Eu não posso substituir aquilo que eu fui chamado por outras coisas. Nós precisamos saber. Mas só você sabe. Eu sei do meu propósito. E você é a primeira pessoa, depois de Deus, a saber do seu propósito. Eu não posso deixar, eu não posso dizer assim: eu não tenho propósito. Eu não posso deixar que os ruídos, eu não posso deixar que as multidões, eu não posso deixar que as paixões me tirem do foco para o qual eu fui chamado. Porque, como falei para você, outros vão sofrer. Se for ministério, a obra vai perecer. Eu preciso cumprir aquilo para o qual eu fui chamado, repito. Cristo, antes de expirar, antes de, ali na cruz, ter o seu fôlego de vida tirado, Ele falou: está feito, está consumado. Ou seja, eu fiz aquilo para o qual eu fui chamado. E essa vontade, meu querido, esse desejo de chegar no fim da nossa vida, da nossa obra, e dizer assim, ó, está feito, está consumado, é de todos nós. Ele está aí no fundo da tua alma, ele está aí bradando no teu coração, porque todos nós queremos completar aquilo para o qual fomos chamados, assim como Cristo fez. Assim como Cristo disse: Pai, está consumado, você quer dizer. Mas para chegar a isso, precisamos imitar a Cristo e fazer aquilo que Cristo fez. Precisamos não ficar olhando para a multidão, não olhar para alguns discípulos que andavam comigo e agora me traíram, não. Eu não preciso olhar para as pessoas que corriam comigo, agora não correm mais. Eu preciso focar no meu alvo, que é Cristo. Assim como Cristo focou no alvo que era fazer e cumprir aquilo que Deus tinha proposto, aquilo para o qual Ele encarnou, a saber, a minha e a tua salvação. É preciso lembrar, meu querido, que lutas, aflições, dores, perseguições, muitas tribulações nós vamos seguir, vamos passar em seguir ao nosso caminho.
muitas coisas vão acontecer, mas o que eu não posso esquecer é que existe uma promessa. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. E Cristo diz ao que vencer, darei a coroa da vida. Ao que perseverar, ao que vencer, mas não é vencer outro. A sua luta não é contra o sangue nem contra a carne, não é contra pessoas. Ao que vencer o mundo, ao que vencer as lutas deste mundo, ao que vencer as perseguições, ao que vencer os amores, as tentações. Mantém isso firme na tua mente. Você foi criado com um propósito. Deus te capacitou e me capacitou para nós cumprirmos o propósito de nossas vidas. Não venhamos a desanimar, não venhamos a desistir, a pular fora da linha do nosso propósito, mas antes venhamos a clamar a Deus, pedir a Deus que nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê graça para continuar cumprindo aquilo para o qual nós fomos chamados, porque Ele é fiel, Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. E naquele grande dia, quando Ele voltar, e nós subirmos as nuvens com Ele, vamos poder subir tranquilos, felizes, e dizer: Pai, eu fiz aquilo para o que Tu me chamou, eu cumpri o propósito da minha vida. Creia nessa palavra, fique firme em Cristo, não desista, não desanime, não jogue tudo para cima. Existe o Espírito Santo dentro de você, existe o Espírito Santo em você, te ajudando, te consolando. Não ouve as vozes do lado, não. Ouve a voz que fala dentro da tua mente, o Espírito que fala com você. Vai até a palavra, leia a palavra, deixa a palavra falar com você, deixa Deus falar com você através da palavra. Mas não desista, não jogue sua vida para o ar. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem propósito para a tua história. Em nome de Jesus, não desista. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.